Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do vestibular seriado da segunda etapa da SAS e da UFV-JM 2022, que aconteceu no dia 23 de outubro desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 20, que tratou do cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bora lá? Para otimizar a distribuição de produtos em seus 3 supermercados, o proprietário irá construir um centro de distribuição equidistante dos 3 supermercados. Sabe-se que os 3 supermercados estão representados em um plano cartesiano pelos pontos A de coordenadas -1 e 2, B de coordenadas 7 e 0 e C de coordenadas 2 e 5. E a coordenada x do ponto do centro de distribuição é 3. Com base no exposto, o valor da coordenada y no plano cartesiano do centro de distribuição a ser construído é qual desses daqui? E aqui ele deu para a gente essa figura mostrando aqui o plano cartesiano e esses 3 pontos, A, B e C. Informou que esse proprietário aqui ele vai construir um centro de distribuição que esteja equidistante dos 3 supermercados. Informou que esses 3 supermercados estão representados aqui nesse plano cartesiano por esses pontos aqui, ó, o ponto A de coordenadas -1 e 2, então o ponto A aqui ó, tem coordenadas -1 e 2, o ponto B tem coordenadas 7 e 0 e o ponto C aqui tem coordenadas 2 e 5. Ele vai construir esse centro de distribuição que vai estar aqui ó, equidistante desses 3 supermercados. Se é equidistante, significa que vai estar à mesma distância. Então, nós vamos ter aqui ó, um ponto P para representar esse centro de distribuição em algum lugar aqui, mas de tal forma que a distância desse ponto P até o supermercado A seja a mesma distância desse ponto P até o supermercado B, que seja também igual a essa distância de P até C. Mas repare que ele informou para a gente que as coordenadas aqui para o ponto P, ele informou que a coordenada x é 3, e ele quer que a gente ache que é a coordenada y. Então, esse ponto P vai ter as coordenadas, o x, que é 3, e o y, que é o que nós precisamos achar. Agora, repare, como ele está falando que é equidistante, significa que a distância de P até A é a mesma distância de P até B, que é a mesma distância de P até C. Então, vou marcar aqui, ó, a distância de P até A é igual à distância de P até B, que é igual à distância de P até C. E a gente sabe que para calcular a distância entre 2 pontos no plano cartesiano, a fórmula que a gente deve usar é a raiz quadrada do x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Bom, eu preciso então calcular essas distâncias entre esses 3 pontos, entre esses pontos aqui, e em seguida o que a gente precisa fazer é só igualar 2 desses pontos. Eu vou considerar aqui ó, essa distância de P até A e vou considerar também essa distância de P até B e em seguida a gente iguala essas duas distâncias. Então vou começar calculando aqui a distância de P até A. Aplicando a fórmula aqui vai ser a raiz quadrada do x aqui do ponto P e o x do ponto P, repare, é 3. Menos agora o x do ponto A. O x do ponto A é menos 1. Então, menos 1, isso aqui vai ficar mais 1. Só que isso aqui, A ao quadrado. Ainda na fórmula vai ficar aqui, ó, mais o y do ponto P, que é y mesmo, menos o y do ponto A, que é 2. Isso aqui, A ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, vai ficar a raiz quadrada de 3 mais 1 aqui é 4, ao quadrado vai dar 16. Eu vou manter aqui esse quadrado, então vai ficar mais y menos 2 aqui ao quadrado. Agora eu vou calcular a distância de P até B. Da mesma forma, raiz quadrada do x do ponto P aqui, que é 3, menos o x agora do ponto B, que é 7. Isso aqui é ao quadrado. Mais o y do ponto P aqui, que é y, menos o y do ponto B, que é 0. Isso aqui é ao quadrado. Fazendo as continhas, a gente vai ter raiz quadrada, 3 menos 7 é menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Y menos 0 aqui vai dar y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. Como essa distância de P até A tem que ser igual à distância de P até B, então a distância de P até A deu raiz quadrada de 16 mais y menos 2 ao quadrado, tem que ser igual à distância de P até B, que nós achamos que é raiz quadrada de 16 mais y ao quadrado. Repare, nós temos essa raiz quadrada no primeiro membro e essa raiz quadrada aqui no segundo membro. Para eliminar essas raízes quadradas, como a raiz é quadrada, eu vou levar os dois lados dessa igualdade aqui ó, ao quadrado. Com isso, como aqui está elevado a 2 e o índice do radical aqui é 2, eu vou poder cancelar esse 2 aqui com esse 2 daqui. A mesma coisa com esse lado aqui, eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Então vai ficar aqui ó, 16 mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 16 mais y ao quadrado.
Esse 16 eu vou cancelar com 16. Vai sobrar então isso aqui, ó, esse quadrado da diferença de dois termos. Então vamos desenvolver esse quadrado aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro termo, então y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2, 4 vezes y, menos 4y, mais o segundo termo ao quadrado, então 2 ao quadrado mais 4. E isso aqui vai ser igual a y ao quadrado. Cancelamos y ao quadrado com y ao quadrado. Vou pegar esse menos 4y e passar para o segundo membro. Então aqui vai ficar ó, 4, passando para lá vai mais 4y. Se 4 é igual a 4y, então 4y vai ser igual a 4. Para achar o valor do y, é só pegar esse 4 multiplicando, a gente passa dividindo. 4 dividido por 4, então o y é igual a 1. Então repare, eu já sei que no P aqui, o ponto P tem coordenadas o 3 e o y agora eu já sei que é 1. Como ele quer que a gente determine exatamente o valor dessa coordenada y, então deu 1 e essa resposta a gente encontra aqui na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!